5 meses por ano. É o tempo que nós brasileiros trabalhamos apenas para pagar impostos, taxas e contribuições. Entre os 30 países com maior carga tributária no mundo, o Brasil é o que proporciona pior retorno à sociedade. O dado é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e assusta. Por que tantos impostos? Você sabe quais são eles? E para onde são direcionados? É sobre isso que conversamos no programa de hoje com a advogada Daniela Faustino, especialista em direito tributário. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Bom, vamos começar falando desses impostos, né? Quais são os principais impostos que a gente paga aqui no Brasil? Exatamente, Fernanda. Desses dados, né, que trazem que os brasileiros trabalham 5 meses, o que corresponde a mais de 150 dias, né, estão vinculados a vários tributos. Primeiro, que é aquele que a sociedade conhece mais, que são aqueles sobre patrimônio e sobre renda. Então, estamos falando sobre, quando falamos de patrimônio, sobre o IPTU, o IPVA, né? Todo mundo que tem hoje um imóvel ou um veículo precisa pagar anualmente esses tributos, e também aqueles sobre a renda, né? Citando como os principais o imposto de renda e também as contribuições previdenciárias que você pode citar, que é um desconto que você tem sobre o seu salário. Só que além desses tributos que todos nós, né, brasileiros, sentimos que pagamos, porque nós falamos que é um pagamento direto, Isso. Onde está a maior carga tributária hoje são nos impostos sobre o consumo. Que são impostos indiretos, a gente às vezes nem sabe que está pagando, né? Exatamente, porque hoje quando você vai num supermercado ou numa loja de eletrodomésticos comprar um veículo, no valor daquele produto, você tem vários impostos embutidos ali dentro do preço. Então, nós estamos falando de impostos federais, como o IPI, né, que seria um exemplo, PIS, COFINS. No âmbito estadual, né, que é o Estado, seria, no nosso caso, o Estado de Minas, o ICMS. Né, então, sempre um produto, você costuma, em relação ao ICMS, geralmente uma alíquota de 18%. Né? ICMS é o de circulação de mercadorias. Exatamente. Né? Então, todos os produtos hoje que você compra, aí supermercado, qualquer produto, ele vai ter um pagamento de ICMS. E também os pagamentos de tributos federais. E não é diferente em relação aos serviços. Né? Então, quando você utiliza hoje qualquer serviço, seja uma prestação de serviço, muitas vezes médicos, você tem ali um imposto que é de responsabilidade do município, que é o ISS, né? Que aí você tem uma alíquota de 1% a 5%. Então, tudo isso reflete no preço do produto ou do serviço, e é onde nós chegamos na carga tributária tão elevada, que o cálculo, quando você fala, você trabalha 5 meses no ano, né, para pagar tributos, isso significa que, em média, 40% da sua renda ela é destinada ao pagamento de tributos, seja ele sobre o seu patrimônio ou sobre esses produtos e serviços. Muita coisa, quase metade da sua renda do ano, né? Agora, ainda tem essas taxas municipais, como coleta de lixo, eliminação, também entram aí nessa? Exatamente. Essas são taxas que estão vinculadas a serviços específicos. Né? Então, hoje, quando você paga o IPTU, vem ali na guia do IPTU a taxa de iluminação pública e a taxa de coleta de lixo. Né? Então, são serviços que às vezes você fala, são serviços públicos, mas que você está pagando efetivamente por eles. Tanto que o preço, né, varia. Se você tem uma coleta de lixo de 3 dias na semana ou 6 dias na semana, que você tem em Belo Horizonte, né, essa diferença, você paga uma taxa, às vezes, um pouco maior. Então, além de todos esses tributos, você ainda paga por esses serviços específicos. Agora, a gente citou vários aí, né? Impostos, tributos. Quantos são ao todo? Tem uma ideia, assim? Muitos. Se você for pegar, principalmente porque você tem muitas taxas, né? Se você pegar basicamente federal, né? Os principais tributos federais que todas as empresas vão pagar, você vai pegar o PIS, COFINS, o IR, ACS, o ICM ou o ISS, dependendo da natureza da atividade. Né? Então, você tem esses 5 tributos e também as contribuições previdenciárias, que todos aqueles que têm funcionários têm que pagar. Então, as empresas, elas estão obrigatoriamente, todas as empresas, elas pagam 6 tributos diferentes, com base de cálculos diferentes, e quando você vai pegar o peso disso para a empresa, né, às vezes você vai falar de empresas que 50% às vezes da receita deles é
para pagar tributo. É coisa demais. Exatamente. E para gente, para o cidadão comum, ainda tem mais um bocado. Exatamente. E esses, você tem que pensar que esses que as empresas pagam, é um custo. Sim. Então, isso vai compor o preço da mercadoria. Né? Então, nós pagamos. É repassado. Exatamente, é repassado para a gente. E, além disso, nós vamos pagar, né? Nós, as pessoas físicas, por assim dizer, o IPTU, o IPVA, né? As contribuições previdenciárias também, o imposto de renda. Quando você pega, por exemplo, um empréstimo no banco, às vezes uma operação financeira, aquela operação tem o IOF, né? Tem mais um tributo ali embutido. Então, e quando você vende um imóvel, por exemplo, você tem o ITBI, né, que você tem que pagar. Nossa. Então, são, assim, muitos tributos, além de todas as taxas, né? E você tem várias taxas diferentes para as empresas, taxas de fiscalização e funcionamento. Então, assim, realmente o Brasil, a complexidade, né? Não só o volume de tributos que nós pagamos, mas a quantidade de tributos diferentes, a complexidade do sistema tributário brasileiro é grande. Exatamente. E de que forma isso retorna para a gente, ou pelo menos deveria retornar? A ideia, né, de se pagar tributo. Por que se paga tributo? Porque nós trabalhamos com Estado social. Então, a ideia é que a população como um todo, né, seja empresa, pessoa física, deve pagar tributo para que o Estado, para manter a máquina do Estado, né, a administração pública em si, e para que o Estado, o governo, ele possa fornecer os serviços essenciais. Então, nós estamos falando basicamente saúde, educação e segurança pública. Então, nós pagamos tributo para que o Estado ele possa garantir à população acesso à saúde, né, que seria hoje o nosso sistema do SUS, né, as escolas públicas, a educação e a segurança pública também. Dentre outros serviços, né, não se limita, o poder estatal não se limita a isso, mas esses são os principais. Então, teoricamente, você deveria ter uma tributação e, se ela é elevada no nosso país, você deveria ter serviços de qualidade, Exatamente. Né? O que não é o que a gente vê, né? Infelizmente. Bom, e essa questão dos indiretos sobre mercadorias, isso retorna para as empresas de alguma forma? Como é que é isso? Não, na verdade, as empresas, o que elas fazem, quando elas pagam esses tributos, que nós estamos falando principalmente dos indiretos, o IPI, todo produto industrializado, eletrodomésticos, carros, ICMS, né, sobre todos os produtos, isso ele está embutido dentro do preço. Ele não retorna para as empresas. O que você faz é que a empresa, a gente fala assim, que ela repassa isso para o consumidor. E isso volta para o governo. Isso vai diretamente para o governo. Existem algumas hipóteses de tributos que nós falamos que são os tributos não cumulativos. Então, hoje, por exemplo, um supermercado, quando ele compra uma mercadoria de um atacadista, né, vem ali um tributo, um ICMS, embutido, destacado na nota fiscal. Ele faz um crédito desse tributo e sempre vai pagando a diferença. Então, efetivamente, isso nunca retorna para a empresa, né? No final, aquela carga tributária é direcionada de forma integral para o ente responsável, seja a União, seja o Estado ou o município. E ainda assim, com tantos impostos, o governo ainda quer mexer nisso, né? Quer aumentar, quer tributar a gente ainda mais, né? Está querendo mexer na Previdência, o que mais que vem por aí? Exatamente. Nos últimos anos, né, até em função da crise econômica, o governo demonstrou um déficit das contas públicas. O rombo, né? Exatamente. E qual que é a principal fonte do governo? São os tributos. Então, inicialmente, falou-se muito na necessidade de arrecadar-se mais. Então, começamos com o assunto da CPMF, que até hoje, né, não foi restabelecida a cobrança, que era cobrada no passado, e já no governo Dilma especulou-se muito que ia se retornar essa cobrança da CPMF. A criação dos impostos sobre grandes fortunas, que temos uma previsão constitucional, mas que nunca foi efetivamente criado. Isso não aconteceu, que foi o mais divulgado pela imprensa. Mas, por outro lado, o governo ele fez inúmeras reformas que aumentaram, sim, a carga tributária. Se eu posso lhe citar como exemplo, o IPI, né, que é um tributo
Federal, que incide sobre produto industrializado, também sobre importação de produtos industrializados. Nós tivemos várias reformas na legislação que resultaram no aumento da tributação. Bebidas, por exemplo, né? Vários produtos importados tiveram um aumento. Então, como foram produtos específicos, né, que atingiram principalmente o setor supermercadista, não se teve uma grande divulgação. Em relação ao Estado, o Estado de Minas, ele trabalha hoje com uma alíquota base aqui no Estado de Minas, do ICMS, é de 18%. Só que tinha vários benefícios para algumas mercadorias que estabeleciam uma alíquota de 12%. Então, determinadas máquinas, determinados produtos tinham esse benefício da circulação ser com uma alíquota de 12%. Em 2016, foi revogado, foi mantido muito pouco desse benefício. Né? Também no âmbito federal, nós tivemos a desoneração da folha de salários, que foi, principalmente para a empresa de transporte de cargas, excelente. E esse foi outra questão revogada. Então, né? Aumentos que a gente já está sentindo no bolso e que podem ter mais, né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, doutora Daniela. Bem-vinda. Obrigada. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.